Hoje eu vou te contar alguns ensinamentos que o Voodoo e o Hoodoo me trouxeram, que são simples, mas que eu acredito que auxiliam muito na prática espiritual. Vamos lá. Bom, antes de tudo eu sou a Alegra e esse é o perfil da Caverna Estrela, a minha casa e escola de magia, onde eu te ensino um pouquinho sobre espiritualidade, mais voltada à prática mágica. Também realizo alguns atendimentos e afins. Bom, vamos aos ensinamentos que eu obtive ali por meio da minha prática, da minha conexão com o Voodoo e com o Hoodoo. Bom, eu acho que o primeiro de todos e o que mais abriu o caminho para mim foi a questão de criar uma relação com aqueles seres que tu chama para fazer algum pedido. Por quê? Pensa assim, quando tu firma uma relação com algum ser, seja com uma divindade, com uma entidade e tudo mais, tu vai lembrar melhor daquele ser. Imagina que hoje eu me conecto com uma divindade que trabalha com prosperidade e eu peço prosperidade a ela, e ela me concede essa prosperidade. Amanhã eu tenho que lembrar de agradecer essa divindade, de agradecer esse ser que me auxiliou, entende? Quando a gente cria uma relação com aqueles seres que a gente faz os nossos pedidos, a gente lembra principalmente que eles auxiliaram nesse processo, e não somente isso, a gente muitas vezes abre mais ainda os nossos caminhos por meio dessa conexão, porque além de eles nos concederem alguma coisa que a gente pede, eles também ensinam como chegar até aquilo, entende? Então essa criação assim da relação com as entidades, com os seres que a gente cultua, torna a nossa prática muito mais incrível, porque gera muito mais desenvolvimento, sabe? Eu sinto que, além do desenvolvimento, gera uma conexão muito maior com a nossa prática. Então, acho que isso é um ensinamento que eles me trouxeram, que eu achei incrível, sabe? Incrível, maravilhoso e extremamente necessário. Segundo, entenda bem sobre aqueles seres que tu vai chamar antes de chamá-los, porque tu tá chamando aquela força, aquela vibração pra tua vida. Querendo ou não, quando tu chama uma vibração ali, quando tu chama alguma entidade, alguma força energética, tu tá chamando por aquela vibração pra tomar conta da tua vida em determinados aspectos. Então é muito importante que tu saiba com o que tu tá se conectando, que tu saiba do que se trata aquela energia. Por exemplo, tá? Existem muitas religiões onde a morte é vista de uma maneira, e existem religiões onde a morte é vista de outra, como, por exemplo, a morte no helenismo tem um aspecto muito mais denso do que, por exemplo, os Loas Gede no voodoo, que também estão relacionados à morte, mas não de uma maneira tão pesada, entende? Tal qual, por exemplo, o Dia de los Muertos, que é feito comemorações, inclusive. Entende que existe uma vibração diferente em cima da energia da morte em diferentes culturas? Isso implica, então, que quando tu vai chamar por uma vibração dentro de determinada cultura, é importante tu entender como que ela se relaciona ali, como que ela se manifesta, para que tu entenda bem que energia tu tá puxando pra tua vida, que energia tu tá chamando pra fazer parte da tua vida. Porque se tu tem a intenção realmente dessa densidade que aparece no helenismo, beleza, faz sentido tu chamar ali divindades relacionadas a isso. Mas se não é essa densidade aqui que tu quer, talvez vai ter outras crenças que vão trabalhar com a morte num aspecto um pouco mais tranquilo, né? Um aspecto mais legal, que talvez se adeque melhor à tua prática, as tuas crenças, entende? Isso, assim, é uma coisa que se estende para todas as práticas e não só para essa questão da morte em si, né? Mas, tipo assim, tu entender, então, qual que é a vibração que tu tá chamando. Tu entender quando tu chama por tal entidade, por tal divindade, qual que é a energia que vai vir pra tua vida, qual é a energia que vai acarretar na tua vida por meio desse contato, entende? Eu acho que isso também é muito importante porque não adianta nada a gente fazer um monte de trabalho denso e depois não entender por que que a nossa vida tá tão pesada, entende? Não adianta nada a gente ficar trabalhando sempre em energias densas e não entender por que que a nossa vida parece tão obscura, tão complicada, entende? Se a gente só trabalha com o lado denso, se a gente não equilibra com um pouquinho de luz. Tudo é equilíbrio também, sabe? Então por isso que é importante a gente entender bastante sobre a vibração antes de convidar ela a fazer parte da nossa vida. O terceiro ensinamento eu vou emendar no quarto, mas vamos lá. O simples às vezes é o melhor caminho.
E por que que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente acredita que a gente precisa fazer uma grandíssima oferenda, encher uma mesa assim de comida, de fruta, de não sei o que, nananã, e altas velas, quando na realidade, muitas vezes, uma vela e um copo d'água já fazem grande trabalho, entende? Já fazem uma grandíssima conexão. A gente tem que primeiro aprender a fazer o simples para depois a gente chegar nesses rituais mais complexos, mais cheios, sabe? Porque se tu não aprendeu o simples, se tu não aprendeu a se conectar com aquilo que tu tá fazendo, não adianta nada tu fazer um ritual super complexo com o qual tu não se conecta. E isso entra também na quarta lição, que é: não duvida do teu potencial com a magia. E isso é uma coisa que aconteceu comigo hoje, na realidade. Essa lição veio pra mim hoje, porque ontem eu realizei uma prática. Aliás, eu tô postando vídeo na sexta, então de terça pra quarta, né, eu fiz ali uma prática. Quarta-feira eu acordei assim, tendo vários resultados daquela prática, entende? E eu duvidava do meu potencial, eu duvidei que aquela magia já estava reverberando, né? Porque foi muito rápido. Acontece que com o resultado rápido que eu tive, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque e eu falei, não, não pode ser. Como que eu mal terminei o que eu tinha pra fazer e já foi? Já tá funcionando? Entende? E me foi provado que sim, e que eu tinha que confiar mais em mim e nas minhas capacidades, porque eu tinha feito a magia e ela tinha dado certo já, entende? Então, não duvida do teu potencial com as tuas magias também. E por fim, o último ensinamento: nunca duvide de um senhorzinho manco, idoso, com sua bengala e seus cachorros vira-lata. O famoso Papa Levar. Que os seus caminhos sejam abertos e um beijo.